Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês os debates sobre os temas do momento. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de mandar a sua mensagem através do chat no Facebook, que já está no ar, no live stream. Nossos programas ficam disponíveis também no nosso canal no YouTube. Então são múltiplas as opções para você nos acompanhar, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja fora do estado. A sua participação é muito importante. Você também pode enviar a sua mensagem através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela nesse momento. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal começou mais uma longa discussão sobre a prisão após segunda instância, que é alvo de diferentes posições ao longo do tempo. E, apesar de este julgamento ainda não ter se encerrado, o fato é que as cartas já são marcadas, principalmente depois que a Rosa Weber manteve o seu entendimento de que a prisão só deveria acontecer após o trânsito em julgado. Havia uma expectativa de que ela tivesse algum tipo de dualidade em relação à sua posição, em virtude do fato de ter votado contra os habeas corpus que a defesa de Lula havia impetrado no Supremo ainda na época anterior ao período em que começou a se debater essa questão e as ações diretas de constitucionalidade foram impetradas. Para debater sobre essa questão, eu convidei 3 pessoas que são da área penal e vamos discutir aqui no programa sobre os efeitos que a decisão do Supremo Tribunal Federal trará, não só no campo da Lava Jato, mas no direito penal como um todo, que é um tema para lá de polêmico. Para falar sobre isso, eu convidei o promotor Eugênio Paes Amorim. Promotor, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Muito bem. Também Saulo Marimon, que é mestre em criminalística. Bem-vindo, Saulo. Prazer recebê-lo de novo. Honra minha. E o professor e advogado Rogério Maia Garcia. Pela primeira vez aqui no programa, boa noite, professor. Prazer participar. Muito bem. Senhores, vamos lá. Antes, eu acho que é importante que as pessoas compreendam, afinal de contas, qual que foi o voto da Rosa Weber, né? Quando o Supremo Tribunal Federal estava decidindo sobre os habeas corpus do Lula e houve a expectativa de que caísse a prisão após segunda instância, a Rosa Weber surpreendeu a todos, decidindo não segundo o seu juízo em relação à matéria da prisão após segunda instância ou após o trânsito em julgado. Ela julgou aquele HC à luz do que o colegiado havia decidido em relação a essa temática anteriormente. Ela disse basicamente que ela não poderia antecipar o seu juízo, visto que ela estava decidindo um caso determinado, ou seja, o habeas corpus do Lula, e que esse habeas corpus deveria ser decidido de acordo com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal anterior, cujo entendimento era de que a prisão era validada já a partir da segunda instância. Agora, entretanto, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é decidir sobre ações diretas de constitucionalidade, para o público entender. O que é uma ação direta de constitucionalidade? É quando alguém chama o Supremo Tribunal Federal a reafirmar o valor constitucional de determinado dispositivo. Então, a OAB, o Patriota, se não me engano, o Patriotas e o PCdoB entraram com ações diretas de constitucionalidade em relação a um dos artigos do Código de Processo Penal, que diz respeito exatamente ao trânsito em julgado. E é isso que está sendo decidido. Quando o julgamento passou a ser sobre isso, ou seja, se seria sob segunda instância a prisão ou seria sobre trânsito em julgado, a Rosa Weber, então, votou de acordo com o seu entendimento sobre esta matéria, que é de caráter geral.
Por isso não surpreende que o voto dela tenha sido nesse sentido. Ela, inclusive, havia externado essa posição na época do seu voto no HC. Eu lembro que, naquela oportunidade, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator das ADCs, estavam pressionando Rosa Weber para que ela, no bojo da sua decisão sobre o HC, já mudasse o entendimento em relação à segunda instância. Faço essa introdução porque muita gente não entendeu e compreendeu a decisão dela como uma mudança de posição. Não foi uma mudança de posição. Ela fez uma coisa que é muito rara no Supremo Tribunal Federal, que é julgar segundo o entendimento anterior do colegiado. Então, feita essa explicação inicial, eu gostaria de ouvir dos convidados aqui do programa como é que vocês estão vendo esta mudança novamente de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. E eu começo pelo Dr. Rogério, que pela primeira vez vem aqui no programa, está debutando no Cruzando as Conversas, então vamos abrir com ele. Vamos lá. Tá bem, muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate, Guilherme, Dr. Saulo, Dr. Eugênio, espectadores. Eu acho que a gente vive um momento muito interessante e a própria dimensão que essas novas tecnologias trouxeram faz com que a população acabe estando muito mais próxima do que acontece nas sessões de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Existem inúmeros países, mundo afora, onde os encontros dos ministros de uma Suprema Corte não têm nenhum tipo, qualquer tipo de, disponibilização para o público. No caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, no caso da França, por vezes, sequer se sabe o que foi efetivamente debatido. Só é publicizado o resultado final da decisão que foi tomada por aquela corte. E o Brasil viu um momento diferente, em que as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas ao vivo pela internet, e isso faz com que as pessoas acabem se interessando muito mais pelo que está acontecendo e, por outro lado, acaba-se tendo um debate público, por vezes desconhecendo exatamente aquilo que está sendo objeto de discussão, que faz com que, por vezes, ideias que não encontram sustentação na questão, poderíamos dizer, técnica do direito, tomem corpo e façam com que, enfim, se dimensione de uma forma, em algum sentido, equivocada. Agora, o fato do Supremo Tribunal Federal estar rediscutindo um tema que já foi objeto de discussão, acredito que se deve, sobremaneira, por essa volatilidade que nós temos na composição do Supremo Tribunal Federal. Se nós contarmos ao longo dos últimos 15 ou 20 anos, nós já tivemos mais de 15 ministros, mais de 20 ministros atuando, possivelmente, na Suprema Corte brasileira. O que não é de todo comum. Existem N exemplos também que nós poderíamos citar, em que um juiz ingressa para o exercício da função de ministro de uma Suprema Corte e ali permanece por 20, 30, 40 anos. Talvez o caso mais emblemático seja o caso americano. No Brasil, com a questão da aposentadoria compulsória, isso faz com que a gente tenha uma rotatividade de ministros maior. Mas também gostaria de dizer que a Constituição brasileira, ela não é uma Constituição velha. Ela é uma Constituição que tem 31 anos. E é absolutamente natural que, ao longo dessas 3 décadas de vigência da Constituição, diversas questões que tenham sido propostas pelo legislador constituinte ainda não estejam de todo assentadas na cultura jurídica brasileira e sendo palco de inúmeras discussões. Nós poderíamos pensar como um outro exemplo em que um posicionamento tido como definitivo do Supremo Tribunal Federal acabou sendo modificado depois de muito tempo, um caso que guarda uma relação bastante grande com a temática do direito penal e com a questão da aplicação da pena, diz respeito ao posicionamento que o Supremo Tribunal Federal adotava no que tange a viabilidade de extradição de pessoas para cumprirem penas proibidas pela legislação brasileira. A nossa Constituição proíbe as penas perpétuas, as penas de morte. E até meados da década de 90, o Supremo Tribunal Federal entendia que o compromisso de vedação destas penas desumanas ou cruéis só poderia ser imposto pelo Estado brasileiro no âmbito da sua jurisdição. Foi a partir do início da década de 90 que começou a haver um movimento de mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
E lá pelos idos de 96, 97, se estabeleceu um novo posicionamento dizendo que o compromisso do Estado brasileiro com o princípio da dignidade da pessoa humana se impunha em relação às relações mantidas com Estados estrangeiros. E a partir de então, o Brasil deixou de admitir a possibilidade de extradição de uma pessoa que pudesse via ser punida com uma sanção proibida pela Constituição brasileira. A partir daí, se estabeleceu uma série de protocolos internacionais em que os estados que requeriam esta extradição deveriam se obrigar com o Estado brasileiro a não aplicar qualquer tipo de sanção que fosse vetada pelo ordenamento brasileiro. Mas esse posicionamento permaneceu por quase 2 décadas no Supremo Tribunal Federal, até que houve essa mudança. Quando nós trabalhamos com a questão da presunção de inocência, bom, já tivemos ao longo dos últimos 10 anos, tá, 3 posições distintas do Supremo Tribunal Federal. Vamos para a 4ª. Estamos indo para a 4ª. Só que o que me preocupa nessa mudança, é que dessas mudanças todas, nós tivemos pelo menos 2 delas num período de 3 anos. Quer dizer, uma em 2016, agora outra em 2019. Mas que também reflete quase a mesma essa composição da volatilidade. Corte, né? Quase a mesma composição da Corte, acho que a diferença de um ministro. Justamente, mas De quando novo, nós temos um conjunto de 11 ministros e na tradição do Supremo Tribunal Federal existe uma quantidade muito significativa de entendimentos que se dão por uma maioria simples de 6-5, a mudança de um ministro é capaz de inverter o polo dessa decisão. E é possivelmente algo que possa vir a acontecer a partir dessa manifestação da ministra Rosa Weber na última sessão. E tu não acha que isso enfraquece a posição da Suprema Corte? Não parece que a coisa é movida pelo casuísmo? Mesmo não sendo? Porque vamos lá, 2016 para cá é a Lava Jato, que acabou se impondo como grande discussão pública, né? Essa é uma grande questão, mas as o que pessoas se coloca... pensando assim, agora que estão prendendo grandes figurões da política brasileira, eles querem rever a prisão após segunda instância. É o que muita gente fala. Não é a minha posição, é o que muita gente fala. Não, entendo que seja um debate que hoje está sendo travado, enfim, aos 4 cantos do país. Não, ele deixou de ser um debate travado exclusivamente no âmbito jurídico ou acadêmico e hoje ele é um objeto de discussão nas mais variadas situações, né, da população brasileira. Agora, reafirmar valores constitucionais, sendo necessário propor uma nova discussão sobre um tema antigo, não me parece que seja uma perspectiva, populista ou de enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos verificar que, cotidianamente, nas democracias modernas, uma série de valores constitucionais são forçados, ou se força, enfim, uma rediscussão sobre esses temas. E estamos vivenciando um desses casos nesse momento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Doutor Eugênio, suas impressões. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou mais no fundo do tema, então. É óbvio que a rediscussão é por causa da Lava Jato. Eu tenho esse péssimo hábito de falar as coisas que eu penso e que as pessoas pensam. Todo mundo sabe que é por causa da Lava Jato. Tem um ex-promotor de justiça, que é advogado hoje, que está lá sustentando no Supremo, que disse a vida inteira que a lei é como uma serpente, só pica os descalços. Estranho, o camarada se aposentou e agora é advogado dos réus da Lava Jato e está lá preocupado com a Constituição, né? Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Essa questão não é jurídica. O mundo inteiro prende em 1º e 2º grau. O Toffoli, por exemplo, defende a prisão no júri. Como é que ele vai ser contra a prisão em 2º grau se ele defende a prisão no júri? Será que é porque quem é condenado no júri não é o poderoso? Essas coisas vão ter que ser explicadas. O problema do Supremo Tribunal Federal, e eu respeito as opiniões em contrário, é essa mescla do jurídico com o político. Aí daqui a 2 anos, 3, o Bolsonaro nomeia mais, foi o que tu falaste, nomeia mais 2 ministros, digamos, tem outro viés, da linha dele, muda de novo, né? E não sei se é por causa do Lula, mas se for por causa do Lula, resolve o quê? O Lula vai ser inviabilizado de concorrer. O Lula solto hoje não faz muita coisa, ele só vai passar uma ideia de impunidade, só isso. Quer dizer, olha que interessante, eu anotava aqui,
O Supremo Tribunal Federal está legislando, como na questão da homofobia, legislou um absurdo sem precedentes. Eu não vejo os constitucionalistas reclamarem disso. O Supremo Tribunal Federal estabelece que uma lei se aplica analogicamente em relação à outra. E todo mundo sabe que a analogia em direito penal é vedada. Eu não posso condenar alguém por um crime porque seria parecido com o outro. Quem legisla é o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal trouxe uma interpretação nova a respeito do que é aborto, muito discutível também. O problema é que nós temos um direito penal fake. Agora, enveredando noutra questão. Quem diz isso é o desembargador Dr. Brandão, de São Paulo. O nosso direito penal não assusta. Aliás, o Barroso diz isso. Apesar do Barroso ser abortista e defender a liberação das drogas, neste aspecto eu tenho que concordar com ele. O nosso direito penal não assusta. Ele citou outro dia um caso aí, o crime acho que foi em 91, ainda não foi punido. Eu tenho um caso que eu trabalhei em Novo Hamburgo de 93, ele ficou condenado no júri em 2000 e os caras nunca foram presos e acabou prescrevendo, coisa gravíssima. Não é possível, não se sustenta uma sociedade assim, com um direito penal que não é aplicado. Muito bem, garantias constitucionais sou a favor, processo penal que proteja também o réu, muitas vezes nós podemos estar processando alguém que pode demonstrar que não é culpado ou que não aprova, o princípio da presunção de inocência, tudo está certo, né? Mas nós temos que ter uma razoabilidade. Não é possível. Esse país não suporta mais isso. Agora nós temos lei de abuso de autoridade, também em função da Lava Jato, né? E aí é estranho, né? Quem sempre foi contra a punição agora está a favor, né? Inclusive instituições honradas, né? Que sempre disseram que punição não resolve, agora é a favor. Quer dizer, junta isso com essas outras interpretações, com essas aplicações analógicas de lei, e agora nós vamos prender o acusado na outra vida. Não é possível. Esse país não vai se sustentar assim. As pessoas têm que ter, e eu não estou falando, agora eu saí do campo jurídico. As pessoas têm que entender uma coisa, isso vai explodir. Eu estava estudando um processo... Você não achou que as reações à decisão foram quase que inodoras? Da decisão? Em relação à decisão agora, que tu reputas que poderá fazer com que o Brasil exploda a qualquer momento, não tem diminuído a preocupação em relação a essa questão? Eu já vi manifestações, 1 milhão de pessoas na rua defendendo o Lava Jato. Hoje não junta nem 50 mil. Eu não sei, eu não sou um defensor da protestocracia, mas... Mas, Macalossi, olha aqui, ó. Só uma impressão que eu tenho. Eu tenho uma página no Facebook, sou promotor de justiça, tá? Perfeito. Bom, tem uma página no Instagram. Você vai lá, no Facebook eu tenho 18 mil seguidores. Você pega qualquer um desses repórteres de futebol, tem 200. Mas vai explodir. Não é mais possível, não tem mais jeito, não é mais possível se viver assim. Quem é que entende agora do ponto de vista jurídico? A presunção de inocência é absoluta. Não tem princípio constitucional absoluto, não tem regra constitucional absoluta. Se fosse absoluta, eu não podia prender preventivamente. Eu sei que é diferente o conceito, mas eu não podia prender preventivamente, eu não podia prender temporariamente. Quer dizer, como é que tu explica para a pessoa que eu posso prender um cara sem denúncia, eu posso prender um cara sem processo, eu posso prender um camarada sem sentença, mas com a sentença confirmada eu não posso? Tem que ter uma razoabilidade, tanto jurídica, quanto política, quanto filosófica, social, qualquer prisma que você veja. E assim, eu estou me posicionando, né? Não dá para ser assim. E tudo isso é movido por causa do quê? Por causa da Lava Jato. Por causa da Lava Jato, porque nós começamos finalmente, realizamos um sonho da população e que era tido como um sonho de todos, mas não é de todos, que é de colocar na cadeia não só o preto pobre. Aí, quando a gente muda esse quadro, querem reverter. Saulo Marimon, vamos lá. Seus apontamentos. Meu boa noite a todos. É uma honra estar de novo nesta bancada e estar com esse plantel tão distinto. Antes de qualquer coisa, nós temos que pensar no seguinte. A expressão que está tendo a controvérsia envolve a questão que tecnicamente não resta dúvida. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado quer dizer que não caiba mais recursos. Primeira questão, quando o nosso constituinte quis criar essa expressão,
foi bem claro em todas as subcomissões, eu pesquisei isso na Assembleia, a partir da proposta da Afonso Arinos, em 87, eles queriam colocar essa ideia, porque até 90, na legislação ordinária, a pessoa tinha que se recolher ao cárcere para que a apelação criminal fosse analisada. Olha como era draconiano o direito processual penal brasileiro. Tem que se pensar no contexto em que se criou essa Constituição da República. De 89 a 2005, o STF poucas vezes enfrentou esse tema e sempre em habeas corpus, que talvez, no meu entendimento, não fosse a melhor forma. Caso a caso. E agora estão enfrentando, penso eu, que seja da forma definitiva. Porque como a ADC... Até a próxima decisão. Bom, mas pelo menos vamos dizer assim, vamos declarar constitucional ou não. E lembrando que em 2011, a Lei 12.403 trouxe no 283 a expressão trânsito em julgado. Quer dizer, temos na Constituição da República, norma constitucional, nós temos na lei infraconstitucional a mesma expressão. Aí alguns em casa vão dizer assim, não, mas é para gerar impunidade. Bom, eu não sei, nós temos 700 mil pessoas presas no Brasil. Não diz isso. Calma, temos. O Bruno está nesse número. 700 mil condenados que estão com tornozeleira, que estão na rua, não diz isso. São 350. Doutor. Essa informação é complicada. Toda vez que vem aqui eu ouço isso. Mas é que assim, doutor... Mas é falsa a informação. Preso é quem está preso. Eu lhe ouvi, Tá bom. e ouvi o senhor falar algumas coisinhas ali que não existem. Portugal exige trânsito em julgado. Depois Inglaterra o doutor Eugênio também, pode fazer o seu França contraponto. também. Desculpa. Depois eu falo. Depois o doutor Eugênio Então, fala. assim, eu não sou crítico à responsabilização penal. Eu defendo que tem um processo penal justo, adequado e técnico, não político. Esse é o problema. Em 2016, tivemos uma questão sobre a Lava Jato que gerou essa primeira controvérsia em relação ao Lula. E eu sempre, quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, tira o Lula. Pensa de conta que é uma pessoa que não seja o Lula. Mas tu considera que os julgamentos foram políticos? Mesmo tendo sido decidido em primeira, em segunda, e no caso do Lula, até em terceira instância, ele chegou. Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, que é a seguinte, e isso eu falei com um colega de mestrado que o doutor Rogério conhece, que é o Alexandre Salim, promotor de justiça. Eu fui policial civil e eu disse uma vez numa aula o seguinte, a polícia civil vai mostrar para o Ministério Público aquilo que lhe for cabível. Pode não mostrar tudo. E o promotor vai estar embasado no inquérito policial, que é o retrato do que a Polícia Civil escreveu. A impressão da polícia é aquela. E se nós pensarmos num princípio que doutrinadores mais, vamos dizer assim, conservadores defendem, que é o da verdade real, o qual não concordo, porque verdade real pode até existir filosoficamente, mas o que vai para os autos de um inquérito, que vai aparecer na mesa do doutor Eugênio, quando ele vai formular a denúncia, é uma história que contaram. E cabe a ele, como titular da ação penal, fiscal da lei, dizer aquilo diante de um juiz. E aí uma história melhor contada ganha. E a outra história, que não tem tanto argumento, perde. Passamos aqui de 2016 para cá avaliando algumas questões políticas no direito. Sobre o Lula, sobre Lava Jato, que temos que acabar com a impunidade, tem que acabar com essa coisa que graça a sociedade. Eu não sei, mas com todo respeito aos magistrados, inclusive até por trabalhar no Judiciário Federal, muitas vezes me preocupa decisões tomadas na Justiça Federal de Paraná, que se tivesse seguido um respeito maior às regras processuais, não estariam sendo discutidas hoje. Ocorre que se criou uma figura, inclusive com promotor de justiça, procurador da República, confeccionando cartaz em Curitiba, aqui a lei funciona. Ora, funciona para quem? Porque tem um viés político nisso. E, com todo respeito a quem pensa o contrário. Não é um viés filosófico. Vamos fazer justiça, vamos buscar aquele que delinquiu ou aquele que errou e que ele arca com a consequência. Há uma direcionalidade. O problema é que isso é questionado agora. Especialmente a partir de uma questão... Você considera que é uma direcionalidade antipetista, no caso? Porque a Lava Jato saiu prendendo todo mundo.
Mais ou O menos. ex-presidente Temer também foi preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro. Eu tenho, O Eduardo Cunha foi preso. O homem que colocou o impeachment da Dilma para ser votado no Congresso Eu tenho uma Nacional. característica que é a seguinte. E eu poderia mencionar outros casos. Por Citei exemplo, dois apenas. eu não sou um defensor de que de um lado está certo e o outro está errado. Se errou, não importa o lado, tem que responder penalmente. Se é essa a ideia. O Temer foi preso injustamente, tecnicamente falando. Eu concordo. Houve um erro. concordo. Houve um erro. Nesse aspecto, ele eu pode ter sido uma pessoa, ele pode ter cometido crime, inclusive. Pode ser, mas naquele momento, o juiz que deferiu Ele antecipou o seu juízo. estava errando, e eu de novo insisto, a palavra técnica. Mas a diferença aqui, né, Saulo? Porque no caso do Lula, houve uma condenação em segunda instância unânime. No caso do Temer, a condenação ali, eu li a decisão, o despacho do Marcelo Bretas, e aquilo era uma antecipação de juízo transformada em prisão preventiva. Observa, é uma coisa que não tem o menor sentido. Está me dando a sentido. oportunidade do seguinte, olha como é importante, né? Não acho que dê para calibrar os dois casos. Para quem entende em casa, não, para quem está em casa e não entende bem uma coisa. Quando um juiz singular decide, através de um documento que a gente chama de sentença, ele é revisado faticamente por um tribunal composto por pares. TRF, Justiça Federal, TJ, Justiça Estadual. A partir dali para frente, a gente está discutindo se as regras do jogo foram respeitadas. No STJ, questão infraconstitucional, no STF, questão constitucional. Eles não vão abordar, ou não deveriam abordar, questões fáticas. Apenas questões de direito. Mas chama atenção que essa unanimidade do TRF da 4ª Região, no caso do ex-presidente, chega no STJ, os caras disseram, a pena está mal calculada. Houve um erro grave aqui. 4 anos foram tirados por avaliação do STJ, por entender que os 3 desembargadores... Mas a pena... Quer dizer... Aí que eu quero chegar... Quer dizer, a ideia de que ele é culpado foi mantida. Mas aí tu olha a sentença do Dr. Moro e tem passagens ali... Mas está mais certo no cálculo da dosimetria da pena do que o STJ, do que o TRF4. Sim, o TRF. Porque a sentença do STJ ficou mais próxima do Moro. Ficou até um pouco mais elevada. Voltou um pouquinho, 8 anos e 4 meses, eu acho. O que eu quero dizer é que sempre quando o Poder Judiciário analisa sobre um viés político, e não importa o lado, isso acarreta prejuízo. Para a sociedade, inclusive. Essa ideia que se comenta que agora finalmente estão prendendo alguém de colarinho branco. Eu vou dar um exemplo polêmico aqui, mas vamos lá. Por que não se discute o que hoje o Toffoli propôs, parece, para a Câmara e para o Senado? Que estão discutindo que os tribunais superiores eles estão gerando prescrição dos crimes. Uma coisa importante, advogado não perde prazo. O advogado não alonga isso. O advogado, se ele perder o prazo, azar o dele. Então, não vem falar que é o advogado que fica enrolando no processo, porque se o juiz disser assim, tu tem 10 dias, no 10º dia acabou. Deu para tua bola. Tá? Então, o Toffoli está... Só o juiz não tem prazo. Bom, tem um artigo em que... tese tem. O artigo 801 do CPP diz assim... o Ministério Público e o magistrado, se eles não cumprirem o prazo deles, tem que haver uma redução por dia de atraso em 1 dia de salário. Mas isso ofende a própria Constituição da República, porque ofende a redutibilidade dos subsídios. Está errado, não pode. Mas está lá no inciso 1, não é usado. Ok. Para completar. Para fechar. Então, assim, nós temos que pensar o seguinte... Que processo penal nós queremos? Porque eu não estou defendendo assim, que coitado do infrator. Não. Dê os direitos constitucionais dele, garantia por defesa contraditória, presunção de inocência, que ele se defenda. Trânsito em julgado, vamos executar essa pena. Por isso que o Toffoli propôs hoje umas mudanças, sugeriu umas mudanças que vão aí adiante, que eu não sei para que lado que vai, sobre a questão da prescrição em nível superior, em instâncias superiores. Só para rapidinho uma coisa importante que pouca gente está se dando conta. Com a reforma previdenciária, está havendo uma debandada dos órgãos públicos. Só no Judiciário Federal, que é da 4ª Região, foram 8, 9 servidores no espaço de uma semana. Isso vai afetar todo mundo. Ministério Público, Justiça, Tribunais Superiores. Então, pode gerar até prescrição. Eugênio, queria fazer um apontamento antes, vou lhe dar a palavra, depois eu passo. Não, eu vou ouvir o doutor Rogério.
Bom, eu acho que a gente pode propor essa discussão em uma série de perspectivas distintas. Agora, o Saulo trouxe esse ponto à discussão, e eu acho que ele é extremamente relevante de se dizer, é que nós não estamos discutindo hoje exclusivamente uma intenção dada pelo legislador constituinte em 1986. Nós estamos falando de uma segunda manifestação do poder legislativo brasileiro, já do ano de 2011, que reforça uma disposição constitucional e expõe taxativamente que não se admite a execução de uma pena criminal antes do trânsito em julgado. E por que não se admite a execução de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, antes do trânsito em julgado? Porque existe a possibilidade de que aquele réu seja declarado inocente. Muitos vão dizer, estatisticamente é um número muito pequeno. Ok, estatisticamente poderíamos dizer que é um número muito pequeno, mas ainda assim, os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, têm poder de mudar uma decisão condenatória que tenha sido confirmada em segunda instância? Tem. E eles assim o fazem em diversas vezes. Nós temos uma farta jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, que acabam, por vezes, anulando processos, mas, por vezes, declarando, por exemplo, que a pessoa foi condenada por uma conduta que não é crime. Poderíamos pegar um exemplo que hoje é uma matéria de discussão bastante grande e ainda não está na pauta, mas enfim, já chegou ao Supremo Tribunal Federal, que diz respeito com o inadimplemento do ICMS. Todos sabem que existe uma distinção muito grande entre sonegação fiscal e não pagamento de tributo declarado, dívida fiscal propriamente dita. Uma coisa é sonegar imposto, outra coisa é dever imposto. Existe um dispositivo na Lei 8.137, no artigo 2º, que diz ser crime declarar o imposto devido e não recolhê-lo no prazo legal. Existem hoje no Brasil dezenas de milhares de pessoas que respondem a processos por este crime. Mas está para ser discutido pelo Supremo Tribunal se a conduta de declarar um imposto e não pagá-lo, e a partir daí estar em dívida com a Fazenda, se configura como um crime ou não. Pensemos na possibilidade de que uma série de sentenças condenatórias venham a ser confirmadas em segunda instância e se admita a execução antecipada dessas penas. Daqui 1, 2, 3, não sabemos quantos anos vai levar, o Supremo Tribunal Federal chega à conclusão de que não, dever para a Fazenda não é crime. Todas essas pessoas que cumpriram pena não terão minimamente a possibilidade de reaver aquela parcela de liberdade que lhes foi tirada. E aí podemos dizer, mas são penas menos graves. São penas. São penas. Uma pessoa que é condenada a uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo, dedica parte do seu tempo, ou retira parte do seu tempo, do convívio com sua família, do convívio com seus filhos, para cumprir uma pena que, eventualmente, daqui 2, 3 anos, o Supremo Tribunal Federal diga que jamais poderia ter sido aplicada, porque a conduta que levou aquela pessoa a cumprir uma pena não é crime. Então, é uma falácia dizer que o Supremo Tribunal Federal não muda o status de condenado de ninguém, que o Superior Tribunal de Justiça exclusivamente modifica a quantidade de penas que tenham sido aplicadas. É errôneo sustentar esse argumento, porque ele não corrobora com o que a jurisprudência nos serve diariamente a partir dos julgados. Existem N situações em que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal podem invalidar uma condenação e não estamos falando exclusivamente no que diga com as regras processuais que eventualmente tenham sido desrespeitadas no curso de um processo específico. Estamos, por vezes, discutindo questões que tratam exatamente da configuração de um comportamento ser considerado como crime ou não. E não temos um único caso na pauta do Supremo Tribunal Federal em que se discute se um determinado comportamento eleito pelo legislador como ingressando na categoria crime
ele efetivamente encontra respaldo na Constituição Federal para que possa, a partir daquela previsão legal, viabilizar ou não a implicação de uma pena, a aplicação de uma pena em relação a uma pessoa. Doutor Eugênio. Quando a gente, que é do meio jurídico, se agarra numa interpretação puramente literal, fica difícil o debate. A interpretação da lei ela pode ser feita de várias formas, não só a literal. Trânsito em julgado. O que é que significa trânsito em julgado? De novo eu vou dizer, no mundo inteiro o princípio é o mesmo. O princípio que vige aqui é o mesmo que vige em qualquer lugar do mundo. Em qualquer tratado, em qualquer constituição. O que se escreveu pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio da presunção de inocência é universal, está na Declaração dos Direitos. Então, assim, ó, em lugar nenhum a nossa lei diz, nem a Constituição, que não se dará a execução da sentença. Isso não está escrito na Constituição brasileira. Está escrito que não será preso. E aí eu volto ao ponto. Então nós temos que ser coerentes. Se não pode prender com a decisão de segundo grau, porque a Constituição diz literalmente não será preso, eu também não posso prender preventivamente e nem temporariamente. Isso com base no uso do princípio. Sim, se nós formos interpretar literalmente, é isso. E o direito comparado, onde é que fica? Que também é uma coisa, é um conceito que importa na aplicação da lei e da Constituição. Por exemplo, insisto, o princípio é o mesmo. A pontuação que eu ia fazer, e ainda tem outra coisa, né? Os princípios não são absolutos. Por exemplo, no caso do Tribunal do Júri, nós temos um outro princípio, que é a soberania dos vereditos. E os tribunais superiores não mudam os vereditos do júri, não podem mudar essa situação de 0,21%, 0,30%. E aqui eu falo de homicídio, eu não estou falando de sonegação de impostos. Que é coisa gravíssima, um homicida matar alguém e ficar na rua, preso, solto 20 anos recorrendo. Eu também não culpo os advogados, a lei não obriga o advogado a não usar o seu prazo, mas o Estatuto da OAB prevê que o advogado deve trabalhar com lealdade processual. Quando o recurso é meramente protelatório, isso não é bem assim. Essa questão pode ser avaliada. Agora, onde é que era a minha pontuação? E faço com o máximo respeito, a divergência é saudável, inclusive eu acho que nenhum de nós pode dizer aqui que a posição do outro é absurda, pela simples razão que está 6-5 no Supremo há horas, né? Então, cada um defende o seu ponto de vista, mas assim, é só uma correção que eu faço com respeito, e porque isso é uma coisa que me incomoda, pode ver que eu li a partida, até peço desculpas. Não, por favor. Seu costume de júri, o que era? É um debate de ideias. Não, mas eu lhe interrompi. Então, assim, eu não fui educado. É que 700 mil presos é um número manipulado, é um número falso. Porque preso é quem está preso. Se eu computar dentro dos presos quem está na tornozeleira ou quem está na famosa nuvem do Brusca, que a tornozeleira faltou e o cara está solto, como preso, em nenhum lugar do mundo se computa quem está solto como preso. Quem está em aberto, quem está em tornozeleira. Preso são 350 mil. Aí o Brasil, o quarto... Preso atrás das grades. É o quarto do... Sim, preso é atrás das grades, né? Que prisão... O Bruno está preso. Aparece todos os dias no Instagram, postando com a namorada no restaurante, e está preso. Né? Quem é agora que foi solto desse, o lá do caso da Daniela Pérez, está preso. É pastor na igreja. Para aí, né? Então, assim, o problema de manipulação, é que nem essas manipulações de dados de raciais, de quem está preso, se é preto, se não é. Tem muita manipulação, e é ideológica, não é científica. Olha só que interessante. Falam, o Brasil é a 4ª população carcerária. Dizem isso e as pessoas não querem discutir. O Brasil é a 5ª população do mundo. O Brasil é o país que tem 11% dos homicídios do mundo, tendo 2% da população mundial. Tem 9% que não são nossos. Também não faz esse paralelo que a nossa criminalidade é muito alta, então é normal que nós tenhamos mais presos e devêssemos ter, mas não temos. O Brasil não é a 4ª população carcerária, fazem números absolutos. Em números absolutos, a Bahia tem mais louros que a Suécia. Nós temos que ser minimamente inteligentes. O cálculo honesto é um número proporcional, onde o Brasil pede para a Suíça em preso provisório. Então, isso me incomoda um pouco, eu tinha que fazer esse esclarecimento. Nós não temos 700 mil presos. Bruno Amorim Carpes, promotor em instância velha,
filho do Cassiá Carpes, faz um estudo aprofundado sobre isso aí, qualquer um encontra na internet, desmistificando a história do encarceramento em massa. E eu vou me permitir que fazer uma crítica construtiva, né? uma objeção. Não dá para insinuar que o Deltan é político e fez por política as coisas. Eu acho que não. Mas aí é complicado, porque aí a coisa vira ideológica. Não, vamos parar. Essa palavra ideológica está sendo manipulada, especialmente pelos bolsonaristas. Ideologia e filosofia, pelo menos onde eu aprendi nas ciências sociais, têm valores distintos. Sim, tá? É verdade. Então, quando a pessoa tem uma filosofia defendendo, por exemplo, a teoria da pena absoluta, que Kant dizia, Hegel defendia lá no começo do direito penal, clássico, ele está filosofando, ele está pensando, eu vou aplicar a pena como pena por si, a pena enquanto punição pura e simplesmente. Isso é filosofia penal. Posso não gostar, posso achar errada, posso achar inadequada, mas eu respeito. Quando um procurador da República não quer ser promovido para seguir na Lava Jato, já mostra uma ideia de intencionalidade. Eu não quero ser promovido porque eu gosto de trabalhar no Tribunal do Júri. Qual é o problema? Isso chama-se responsabilidade e não ideologia do procurador. Ele se sente responsável. O senhor se sente à vontade no julgamento do crimes dolosos contra a vida. E eu queria estar na Lava Jato. Pelo tema. Também não saía. Pelo assunto, não por uma operação específica. É diferente? Mas eu se estivesse na Lava Jato, não sairia. Talvez seja a minha visão de promotor, que é a mesma do Deltan. Nos tempos tem um pouco de empatia, de ver a visão do outro, hein? Eu posso... As posturas do Deltan foram praticamente quase todas confirmadas. Eu creio que uma coisa ou outra, o que é normal, inclusive, às vezes eu denuncio alguém, o senhor é professor, e eu próprio chego lá adiante para essa absolvição. Porque o processo é uma coisa e o mérito é outra coisa. Direito penal é processo penal. E tudo que o Deltan fez foi confirmado. Quase tudo. Não sei qual que é o grau de... Pois é, eu não sei qual é o grau de condenação. No Conselho Nacional do Ministério Público. Por que será que ele está sendo investigado? Como? Ele não está sendo investigado no Conselho Nacional do Ministério Público? Sim, eu estou sendo investigado no Conselho do Ministério Público. Todo mundo está sendo investigado, justamente porque o Ministério Público funciona. Mas ser investigado, o senhor sabe, né? O senhor falou agora de mestrado, de processo, sabe, de novo. Agora nós entramos numa contradição, meu caro. Viés ideológico, Saulo, olha a tua contradição, Saulo. Tu está aqui defendendo a presunção de inocência e acabar de desmerecer o Deltan porque ele está sendo investigado. Vejam os telespectadores a contradição. Que interessante. Doutor. Agora eu vou perguntar. Se o senhor é a favor... peguei de bermuda agora. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é a favor do trânsito em julgado e em decisões relativas à própria entidade, no caso, o Ministério Público? Só em último grau de condenação dentro do Ministério Público para ser de fato punido ou vale a partir da segunda instância? O problema é que nós só temos duas instâncias. Administrativamente é a Corregedoria e o Conselho Nacional, ou direto no Conselho Nacional. Eu queria ter uma segunda instância. Eu respondo um PAD, por exemplo, e posso declarar aqui, por um comentário que eu fiz a respeito do caso Marielle em face do caso da Patrícia Scioli. Um PAD que eu respondo e que, a meu sentir, se ele tiver uma decisão, um desfecho contra mim, é uma decisão ideológica. É um cerceamento à liberdade de expressão que se estabeleceu no país de uns tempos para cá por uma ditadura de esquerda. Nós tivemos antes uma de direita, tivemos uma de esquerda. Quer dizer, você não pode hoje falar o que pensa. Pode. Saulo, para completar, e depois eu gostaria de ouvir o doutor Rogério. Mas explica a contradição aí para os telespectadores. A contradição é singela, doutor, é a seguinte. Por exemplo, se eu fosse advogado da Dallagnol, eu defenderia ele até o fim. Porque o advogado tem o dever de defender o seu representado. Não importa o delito que ele fez, não importa o que ele fez ou deixou de fazer. O advogado tem que ir até o fim defender seu cliente. E eu, se fosse advogado dele, eu ia fazer o máximo como técnico, como capacitação, para buscar a melhor resposta para ele. Ponto e vírgula. Quando o doutor Dallagnol, semana passada, diz assim, que espera que saia logo o ministro Celso de Mello, insinuando isso num debate lá em São Paulo, interior de São Paulo, ele já mostra que ele tem um viés ideológico com um lado. E isso nos preocupa muito enquanto sociedade. Me permite um pitaquinho de novo? Claro. Eu estou louco que 2 juízes da JD que estão no júri de Porto Alegre saiam de lá. Quais?
Não, eu não vou dizer o nome dos juízes para não expô-los. Tá bom. Mas assim, ó, porque... Mas eu não sei se é um comportamento ideológico do Deltan, eu acho que é só Apenas falta por de mim. noção. Da minha parte, por exemplo, é discordar do modo que eles decidem, não é nem pessoal em relação a essas criaturas. Inclusive, eu quero deixar claro que eu tenho aqui, eu tenho o maior respeito pela advocacia. Eu acho que não passa pela advocacia essa questão. Eu fiz aqui uma crítica pontual, mas o advogado é um profissional de respeito. Os maus profissionais existem em todos os ramos de atividade. Eu não embarco nessa, assim, os advogados. Não, isso não. Todos nós, eventualmente, precisamos de advogado. Verdade. Doutor Jair, antes de ir para o encerramento do bloco. Bom, eu acho que uma questão que deve ser trabalhada e que talvez para a maior parte da população, especialmente para quem não é do meio jurídico, tem uma certa dificuldade de entender o que são todos esses graus recursais. Né? Por que o Brasil tem tantos graus recursais? As pessoas dizem que é uma indústria. Na verdade, que as pessoas mais bem aquinhoadas de dinheiro e que contratam bancas qualificadas de advogados conseguem chegar às últimas instâncias e os pobres não conseguem. Essa talvez seja uma meia-verdade. Efetivamente, o custo para atuação em um processo criminal não é pequeno, ele envolve um trabalho descomunal. Por vezes, nós estamos falando de processos que duram 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Isso exige um grande tempo de dedicação, exige um grande tempo de preparação, enfim. Mas o que eu gostaria de colocar... Bom, nesse aspecto pontual, né, eu acho que é interessante nós pensarmos o seguinte. Se nós levarmos em consideração o número de assistidos pelas defensorias públicas estaduais e pela Defensoria Pública da União que chegam com seus recursos até o Supremo Tribunal Federal, essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal exclusivo para réus abastados é uma ideia falsa. Se nós levarmos em consideração a quantidade de feitos que são capitaneados pelas defensorias públicas, que têm, enfim, um perfil de assistido muito específico, nós vamos verificar que essas pessoas também chegam a ter os seus casos julgados eventualmente pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vi na sessão de julgamento dessa questão no Supremo, depois do voto da Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. E na hora em que ela votou, os advogados presentes ali de vários dos réus comemoraram. O Caicai estava quase estourando champanhe. Isso não cria a sensação de que, de fato, só esses figurões conseguem chegar lá e que os advogados desses figurões têm um acesso em um livre trânsito no Supremo Tribunal Federal que conspurca a imagem da corte? É uma provocação que eu faço mesmo. Eu acho que seria... Eu já vi a foto do Caicai de calção dentro do Supremo Tribunal Federal. Cacai. Cacai. Sei lá, mas eu achei absurdo. Eu acho que essa mídia, eu acho que essa abertura do Supremo Tribunal Federal talvez tenha um aspecto muito mais nocivo do que positivo. Tá? Porque isso faz com que as discussões do Supremo Tribunal Federal sofram pressões que não deveriam sofrer. Tá? Agora, nós também não sabemos qual foi o grau de comemoração ou não, né, nos encontros de juízes que não estavam no Supremo Tribunal Federal acompanhando a votação, de promotores que não estavam no Supremo Tribunal Federal acompanhando a votação, mas ali dentro daquele grupo haviam advogados muito renomados, haviam defensores públicos e comemorando porque estavam frente a um voto que entendiam como um voto acertado. Né. Agora, o Supremo Tribunal Federal, acho que talvez a gente pudesse mudar o foco dessa discussão, retirando o peso da discussão sobre a presunção de inocência e o trânsito em julgado, porque me parece que o conceito de trânsito em julgado, 11 em cada 10 autores sustentam o mesmo conceito, tanto como disse o doutor Amorim, aqui e fora daqui, a doutrina é unânime em reconhecer que trânsito em julgado é a impossibilidade de discussão em grau recursal de uma dada decisão judicial. É possível discutir uma decisão depois do trânsito em julgado? É. No processo civil nós temos uma ação rescisória, no processo penal nós temos uma revisão criminal. Agora, pensar na forma em que foi estruturado o sistema de justiça criminal brasileiro na Constituição de 1988, nós vamos chegar a alguns paradoxos que são difíceis de entender. Exemplo, nós criamos, com a Lei 9.099, em 95, os juizados especiais criminais. Os juizados especiais criminais eles foram propostos a partir de uma série de experiências de outros países, na Europa, por exemplo, que criam, no direito penal alemão, por exemplo, poderíamos referir, criam
instâncias distintas para julgamento de causas de maior ou menor complexidade. Aqui no caso brasileiro, a Lei 9.099 estabelece o conceito de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena máxima prevista é de até 2 anos. Para esses crimes de menor potencial ofensivo, ou melhor dizendo, para os processos que são julgados pelos juizados especiais criminais, só existe o recurso comum para as turmas recursais e não existe recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Agora, a partir do momento em que a nossa Constituição estabelece uma competência em matéria criminal do Supremo Tribunal Federal, tanto como uma corte de origem, né, julga processos em primeira instância, como uma corte recursal, é viável levar discussões de crimes de menor potencial ofensivo ao Supremo Tribunal Federal. Na imensa maior parte dos países europeus, os tribunais constitucionais não têm a competência recursal. Não existe o que aqui nós costumeiramente chamamos de a 4ª instância de julgamento. Esta figura do recurso extraordinário que vale para qualquer processo. A Corte Constitucional alemã, por exemplo, ela não discute casuisticamente, por meio de um recurso em um caso concreto, a constitucionalidade de um dispositivo legal. Então, pensar como se estrutura o Poder Judiciário brasileiro e como isso eventualmente pode ser objeto de modificação, a fim de dar uma maior eficiência ao sistema de justiça criminal brasileiro, isso seria viável, sem necessariamente precisar atropelar cláusulas pétreas da Constituição. Muito bem, nós vamos continuar esse debate depois do intervalo aqui na RDC TV. Eu vou questionar os nossos convidados sobre os efeitos dessa decisão do STF para uma outra legislação, que muita gente ainda não mencionou, mas que eu acho que é importante trazer à baila, que é a lei do ficha limpa. Voltamos na sequência. Estamos de volta na RDC TV com Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET. Fora do estado do Rio Grande do Sul e também dentro, através dos nossos canais nas redes sociais. @RDCTV Digital, estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Aliás, no Instagram está rolando uma enquete, amanhã a gente dá o resultado aqui, sobre se os nossos seguidores são a favor ou contra a prisão após segunda instância. No caso, se é a favor da prisão após segunda instância ou a favor da prisão apenas depois do trânsito julgado. Então, @RDCTV Digital no Instagram, vote lá na nossa enquete, participe. Agradecemos a todos aí que já votaram. E estamos aqui com uma trinca de debatedores de altíssimo nível, Dr. Eugênio Paes Amorim, promotor de justiça, Saulo Marimon, mestre em criminalística, e Rogério Maia Garcia, que é advogado. Muito bem. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de nós prosseguirmos com o nosso debate, notícia para quem tem problema auditivo. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, os pacientes que não se adaptam com as próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, encaminhe-os até a Clínica da Audição. Ligue para o número 3061-7373, que está aparecendo na sua tela, e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. Senhores, ainda estamos debatendo aí sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, e ao fim do primeiro bloco eu instiguei um debate que eu acho que tem sido pouco analisado, mas que, ao meu ver, modesto entender,
de quem tem formação jurídica, mas nunca exerceu a profissão, por dedução lógica em relação ao que o Supremo entende ser o razoável na questão das prisões, e usando a ideia de que o que pode mais pode menos, a consequência lógica da decisão do STF em relação à prisão tem o potencial de gerar efeitos sobre a lei do ficha limpa. E a lei do ficha limpa ela não deixa de ser um instrumento jurídico que mitiga a presunção de inocência, visto que estipula penas antecipadas após uma sentença condenatória em segunda instância, por um colegiado. Tendo ainda recursos em instâncias superiores a serem vistos. Vocês não consideram que isso pode eventualmente ser suscitado, doutora Jane? As posições. Não tenha dúvida que isso vai ser suscitado, porque se vai pedir coerência. O contraponto, se falava até agora no intervalo, que o contraponto é que são matérias distintas, né? Não é pena. Mas não deixa de ser uma pena, né? Porque afinal de contas... Não de caráter criminal, é isso que alguns doutrinadores já falaram. Ok. A pena de caráter criminal, seguramente, o próprio doutor Rogério falou a respeito da questão da sonegação, e falou com propriedade. Mesmo quando o camarada não vai preso, é uma pena. Né? Uma prestação de serviço, é um tempo que toma dele, tem a questão até da própria imagem da criatura, do cara que é condenado. Né? Então, tem alguma diferença, e a discussão vai ser essa. De um lado, vão pedir coerência, no sentido de que se o cara pode ficar solto pela prática de um homicídio, por exemplo, por que não vai poder concorrer a vereador? E do outro lado, vai vir o argumento técnico da diferença de matéria penal e eleitoral. Olha, eu não consigo não reconhecer naturalmente o argumento... O doutor Roger Fischer, que é um amigo e uma pessoa que tem um grande conhecimento de direito eleitoral, diz que as coisas não dialogam. Pois é. Mas eu sou meio cético em relação a isso. Porque já tinha um monte de gente dentro do Supremo Tribunal Federal que via a lei do ficha limpa como inconstitucional. Um deles o Gilmar Mendes. Né? Mas já que tu voltou para mim, por exemplo, o processo administrativo... Deu uma interrompida no salmo, já vou voltar para ele. O processo administrativo, botar mais um fogo aí, no processo administrativo, algumas legislações, o interrogatório é antes da instrução. E no penal, o interrogatório é no final. E eu não vi até agora ninguém dizendo que isso aí anula o processo administrativo, porque as matérias não dialogam, é o que se diz. Exatamente o que o doutor está falando, o doutor Eugênio está dizendo, é o entendimento de muitas pessoas na área jurídica, de que eleitoral é uma situação e que pena de caráter criminal teria outro entendimento. Eu entendo, o teu raciocínio ele é muito pertinente. Ora, se tal situação criminal vai seguir essa lógica, em outra situação vai ser igual. Pode o mais, pode o menos. Mas é que o problema é que os ramos do direito têm regras próprias. Certo. Né? Então, para o penal e processo penal, nós teríamos, e cada vez mais os autores defendem isso, que tenha só regras de processo penal e penal oriundas desta área, que não sejam influenciadas, por exemplo, no processo civil. Porque o que está em jogo no processo civil é questão econômica, é uma questão de direito que não vai envolver perda de liberdade. Enquanto o objeto principal do direito penal e do processo penal é a liberdade do indivíduo. Mas, isso que mas o que ele está dizendo dá discussão. Claro que dá. Porque olha só, sem sombra de dúvida. A mesma possível que isso sombra... venha à pauta do Supremo depois de encerrado esse julgamento. A mesma sombra que bate no direito penal, bate no direito eleitoral, da mesma árvore, que é a Constituição. Sim, claro. E tem mais um... Eu não estou me posicionando até porque eu não entendo nada de eleitoral. E tem mais uma questão controvertida aí que vai entrar a baila no STF agora, a discussão vai chegar no plenário, que é a questão de prender ou não em júri. O Toffoli vai... E aí vai ter uma contradição terrível, né? Vai chegar. E agora? Em breve. E vai passar uma ideia ao povo de que o homicida da facção dos Bita, da Restinga, aquele guri de 20 anos, drogado, pode ser preso. O Sérgio Cabral não. Não sei se é isso, né? Como diz o Macalossi, as pessoas falam.
Não, mas eu vejo Entreguei muito assim, agora o nosso... Não, mas é o seguinte, eu quando tenho uma opinião, eu deixo muito claro, esta é a minha opinião. Quando eu observo a opinião alheia e eu garimpo a internet para ver quais são as tendências de pensamento, eu identifico. Existem muitas pessoas que falam sobre esse assunto, sobre estes prismas que eu abordei aqui. Então, só para Como é que vão sair dessa equação? Se o princípio da presunção da inocência é absoluto, né, se ele não consegue conviver com mudar a soberania dos vereditos, como é que a gente sai dessa? Olha, eu não sei, mas... Agora, eu tenho que dizer uma coisa em relação sobre essa matéria aí, que eu acho que vale o argumento. As pessoas poderão dizer assim, o Sérgio Cabral, de fato, roubou, não sei o que e tal, mas ele não ameaça a vida objetiva de ninguém imediatamente. Sim, o valor fundamental, a vida. Isso. É tudo na Constituição aí. Só depois do Tony. Só um detalhezinho que a gente poderia pensar uma questão sobre... Mas é complicada a situação. Não, no direito nem sempre as coisas são muito serenas, Acho que vamos dizer nunca assim. são. Mas uma questão importante que no voto da Rosa Weber ela mencionou, porque ela faz um pequeno relatório das ADCs. E na primeira ADC que ela menciona, que é a 44, se eu não me engano, ela coloca o seguinte, que ela, a pessoa que entrou com a ADC, a entidade, ela está dizendo o seguinte: diante do estado de coisas do sistema carcerário, da superlotação, etc., eles pedem a declaração disso. Se nós tivéssemos um sistema carcerário, pelo menos, doutor Amorim, respeitando a LEP, seguindo a LEP. Isso é pretexto, isso é mentira. Mas não segue. Isso é para soltar bandido rico. Olha, é pretexto, a gente sabe que é partido pretexto. era um partido que hoje é o Patriota, que é o partido, acho que, de centro-direita. Mas eu né? acho que é Por que importante eles não dizer... vão lá brigar por construção de presídio? Mas posso acho Vocês não fazem. uma coisa em relação... Sim, se tá. arrependeram Não, da pois ação. é, tá. Claro, se arrependeram tarde, porque uma Inclusive, vez feita já não é mais... uma devia ter observação. pensado, né? Permite uma Claro, observação? eu falo. O meu querido doutor Rogério, aqui tão simpático conosco aqui. A minha praxis, doutor Rogério, já sentiu que veio Tô uma preparado, pancada? tô Não, preparado. não é uma pancada. A minha praxis, entendeu? Não é científico, não é uma estatística. É de que no tribunal do júri, a cada 10 réus com poderio econômico, inclusive traficantes das vilas, mas que têm poderio econômico e advogado constituído, 8 ou 9 vão aos tribunais superiores. E o pobrerio da Defensoria Pública é o contrário. No júri, essa estatística que o Macalossi citou é real. Quem vai aos tribunais superiores são os ricos. No júri. Eu deixo essa ressalva. Esse é um depoimento que eu estou dando. Perfeito. Não, eu acho que é relevante. Eu acho que é relevante a ressalva, porque talvez a imagem mais difundida do direito penal para a sociedade seja a imagem do plenário do Tribunal do Júri. Por vezes, até em sala de aula, alguns alunos ficam surpresos lá no início da faculdade quando eles descobrem que dos processos criminais que tramitam na justiça brasileira, um percentual relativamente pequeno deles diz respeito aos crimes de Bem competência do Tribunal do Júri. Tá? E eu fico problematizando comigo mesmo essa questão. Talvez um dos maiores argumentos contra o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para dar início à execução de uma pena seja a questão da sensação de impunidade decorrente da demora da prestação jurisdicional. Esse talvez seja um dos grandes entraves que se tenha. É viável conciliar a presunção de inocência com uma prestação jurisdicional adequada? É. Se nós levássemos em consideração os prazos legais que estão estabelecidos na legislação brasileira, do momento em que é realizado um boletim de ocorrência de uma infração penal até o julgamento de um recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, nós teríamos aí um par de anos, 3 anos no máximo, considerando todos os prazos legais. Agora, nós vivemos também um modelo de jurisdição que é bastante complexo, em que alguns processos, o doutor Amorim tem essa experiência de longa data, alguns processos duram 10, 15, 20 anos entre a data do julgamento e o trânsito em julgado, e outros processos são decididos dentro de um tribunal em 45 dias. Então, pensar numa forma de fazer com que haja um respeito por parte dos órgãos de jurisdição em relação ao tempo de tramitação dos processos, talvez tivesse um efeito extremamente positivo nesta
e contrário, enfim, a essa sensação de impunidade gerada pela demora na tramitação dos processos. Mas aí quando se fala em diminuir recurso, vem a gritaria, estão tirando garantias. Mas não precisa diminuir recurso, basta que eles sejam julgados dentro de um prazo razoável. Ah, mas tem muito recurso, doutor. A própria legislação... Os embargos atrapalham. Mas a própria legislação... Aliás, o Supremo Tribunal Federal, Código de Processo Civil... modesto entender, na época do julgamento do mensalão, criou aquela ideia de embargos infringentes dentro do Supremo Tribunal Federal, foi ridículo. Mas o Código de Processo Civil diz que se os embargos forem meramente procrastinatórios, o advogado pode ser multado. Eu sei. Isso, enfim, de coibir uma prática de Mas no processo uso... penal nós não aderimos a essa Não essa aderimos, ideia. mas nós também não aderimos à reforma do processo penal de 2008, que é estabelecida em audiência. De 2008 para cá já se passou mais de uma década. Sabe que eu não tive um processo que se resolveu com sentença proferida em audiência. Eu procuro sempre pedir a palavra para fazer o debate oral antes da pronúncia em audiência. E às vezes algum juiz me pergunta por que está na lei. Essa é a resposta. E não é de ontem? Claro, se o processo for muito complexo, mas tem processos singelos que se pode perfeitamente. E o senhor tem um tanto de razão no que diz agora aqui, de acelerar os processos. Você pode resolver seguramente na audiência. Faz debate, acusação, defesa, o juiz pronuncia em audiência. E há juízes que fazem isso. Muito bem. Vamos para o último bloco, mas antes eu gostaria de chamar a enquete que está no ar no nosso Instagram. Você é a favor da prisão em segunda instância ou trânsito em julgado? Está aparecendo na nossa tela neste momento. A enquete @RDCTV Digital no Instagram. Siga a RDC no Instagram, fique por dentro dos bastidores. E de vez em quando tem um tema assim, uma posição ou outra, a gente coloca uma enquete. Então está aí a enquete, resultado 75% a favor da prisão após segunda instância e 25% a favor do trânsito em julgado. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. De volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos debatendo sobre os efeitos da decisão do STF em relação à prisão após segunda instância. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos no programa de hoje com Eugênio Paes Amorim, Saulo Marimon, Rogério Maia Garcia. E vamos para o último bloco, temos aí só 5 minutinhos, então basicamente as considerações finais e a impressão que vocês tiveram do resultado da enquete. Henrique, consegue colocar a enquete no ar aí de novo? A prévia? 75% a favor da prisão após segunda instância, 25% são a favor da prisão apenas após trânsito em julgado. Você pode se manifestar no nosso Instagram, @RDCTV Digital. Essa é apenas uma prévia, porque nós colocamos a enquete no ar logo no início do programa, então ainda dá para votar até amanhã. Você entra lá e pode, nos nossos stories, votar na enquete. A impressão que vocês têm da enquete e suas considerações finais. Saulo, último bloco, começa contigo. Bueno, agradeço mais uma vez a honra de estar aqui nesse programa e debater com essas pessoas tão qualificadas. Sobre esse percentual... nos Estados Unidos tem autores dizendo... O percentual, só para dizer, o percentual não diz respeito à razão argumentativa em relação aos... Não. É a impressão das pessoas que estão votando. Perfeito. É o que se chama de efeito backlash, né? Um efeito que as pessoas vão reagir a uma decisão judicial mais liberal e em volta disso as pessoas começam a se questionar. O que o doutor Rogério, no começo do debate, falou, que esse televisionamento do STF pode ter esse efeito, vamos dizer assim, negativo. Talvez se colocasse na enquete ali, você é a favor da prisão após primeira instância ou segunda instância, o resultado seria ainda maior em favor da primeira instância. Mas uma coisa que eu quero deixar para o nosso... verdade. Eu achei engraçado assim, imagina se não passa na televisão. Vamos lá. Passando já acontece isso aí. É que parece que pode ter um pouco de egocentrismo também ali, né? Um pouquinho só, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero dizer às pessoas que nos assistem que essa mudança que pode acontecer no STF não vai trazer impunidade, não vai trazer um caos social, é apenas uma obediência a valor constitucional que está previsto desde 88. A gente quer resolver a questão da impunidade, processos penais mais céleres,
ou com obediência a cuidados constitucionais de forma devida, para evitar que chegue depois no Supremo Tribunal Federal e resolvam mudar coisas que foram erroneamente colocadas em primeira instância. Se tivermos um inquérito policial com melhor cuidado e um processo penal com maior atenção, vai diminuir essa ideia de impunidade, que passa de forma equivocada na nossa sociedade. Muito bem. Obrigado, Saulo, sempre pela presença aqui no programa, gerando bons debates. Doutor Eugênio, sempre um prazer também receber um amigo. Última palavra e a sua impressão sobre a enquete. Eu não vou discutir de novo se vai dar impunidade ou não vai dar, estamos no final, né? Agora não é hora para... Está subindo a plaquinha. Só fazer uma outra observação, agradecer aos colegas de debate, prazer em conhecer o doutor Rogério, que reveu o Saulo, né? Debatemos em alto nível, que é Sim, importante. claro. Né? Dizer assim, ver como tem viés ideológico, como tem viés político, até na manifestação dos telespectadores. Mas o povo é livre para ter viés. Claro, mas veja, eu quero fazer uma observação. Por uma coerência, se você fizer uma pesquisa sobre pena de morte, prisão perpétua, redução da maioridade penal, dá 85% para cima, uns 90%, até mais. Eu já fui em outros programas que deu mais de 90%. E são pessoas que, aspas, querem punir. Você vê que nós temos uns 15% que, nesse caso, não querem punir. Por quê? Por causa de quem vai ser punido. Por causa da questão política, e não, nem da questão jurídica, o povo não tem esse alcance sempre, e nem da questão da própria ideia do povo. A questão política virou um Lula livre, Lula preso. Né? Para nós isso não interessa, logicamente. E eu encerro, agora que o advogado vai falar por último, né? Dizer que ele começa, ele termina. O problema desse negócio de a doutrina unanimemente diz isso, diz aquilo, é o primeiro, nós não temos a fonte para afirmar isso. E é o segundo, depende do que a gente está lendo. Né? Se eu estiver lendo o Olavo de Carvalho, eu não vou nunca ver algo a favor da esquerda. Se eu estiver lendo o Aurí Lopes, o promotor é um demônio. Então, não dá para se definir as coisas nesse aspecto. A doutrina diz Por isso que eu acho que nós temos que ler de tudo. O Aurí está ponderado, doutor. O Aurí está tranquilo. Uma hora dessa eu quero receber o Aurí aqui no programa. Bom de papo. Muito bem. Doutor Rogério, muito obrigado por ter vindo aqui pela primeira vez e espero que o senhor volte outras vezes. Eu agradeço muito pelo convite, um prazer participar. Né? A banca tão seleta e debate de alto nível, uma preocupação que, enfim, ele extrapola a questão dos operadores do direito. Eu acho que é uma discussão que interessa à sociedade brasileira. E talvez, da minha perspectiva, se nós conseguirmos ultrapassar a ideia de que a decisão privilegia ou prejudica este ou aquele indivíduo, e nós conseguirmos trabalhar com essa discussão sobre o que significa, qual é o alcance de um princípio constitucional que estabelece uma presunção de inocência, eu acredito que a gente vai ter condições de avançar muito mais na solidificação das instituições democráticas brasileiras. Perfeito. Quando nós deixamos a questão tomar o partido de A ou B, eu vejo como uma perda irreparável para todos os envolvidos. Concordo. Viu como ele encerrou Falou bem? como juiz, inclusive. Viu como ele encerrou bem? Como magistrado. Muito obrigado, doutor Rogério, por ter vindo aqui ao programa. Eu gostaria de mandar um abraço para o doutor Rafael Morgenthal, um amigo querido, e também agradecer ao Wagner e ao Henrique aí pela produção aí na questão da enquete. Nós vamos voltar a fazer outras sobre os temas do momento. Novamente, meus caros, obrigado pelo painel, foi muito produtivo. Claro que o tema não se esgota aqui, a polêmica continua. E amanhã no programa nós vamos debater sobre os efeitos da eleição argentina no Rio Grande do Sul, que é um estado que faz fronteira com a Argentina, que está no seio do Mercosul. E tem várias questões aí para serem tratadas sobre este assunto. Vamos trazer quem lida com a área do ponto de vista econômico, do ponto de vista da relação entre Brasil e Estados Unidos. Então fiquem ligados amanhã a partir das 22 horas. Você quer ouvir as opiniões sobre os assuntos do momento, quer ouvir aí os assuntos que impactam na nossa sociedade, acompanhe o Cruzando as Conversas de segunda a sexta, às 22 horas. Boa noite, bom início de semana e até mais.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.